Oiê, peixinhos tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? Eu tô ótimo. Tá um pouquinho diferente, né? Pintei as madeixas. Parece preto, só que não, viu? É que, como tá de noite e a luz não ajuda, muito menos a câmera, eu pintei o cabelo de violeta. Eu sou dessas. Eu gosto do meu cabelo, da minha cabeça colorida. E gosto de usar cores que a maioria das pessoas não usariam. Tipo azul, rosa choque, violeta, roxo, vermelho, cheguei chegando, sabe? Adoro. Acho legal pra minha inspiração, pra minha criatividade, sabe? Tô aqui dando uma olhada nos meus queridinhos. Não teremos leitura de tarô. Tô aqui me perguntando, né? Alguém me perguntou por que eu uso apenas os arcanos maiores. Não uso os arcanos menores para fazer leitura. E faço o complemento com o baralho fofoqueiro Petit Lenormand. Petit Lenormand. Uso como complemento. Então, aqui temos sacerdotisa, imperador, papa, julgamento, carro, somente os arcanos maiores. Mas os outros não usam só os maiores, usam tudo. Eu não. Os arcanos maiores correspondem à espiritualidade maior, a com quem eu tenho comunicação. Entendeu? Muito bem. Hoje eu trouxe 4 mensagens aleatórias para a gente filosofar um pouquinho e, quem sabe, termos uma reflexão relevante que possa acrescentar, né, no nosso crescimento. Mas eu peguei aqui no monte, coleciono frases, mensagens que eu considero reflexivas para mim mesmo, né? E outras 2 eu vou pegar aqui o meu queridinho Gotinhas de Luz. Então, sem mais delongas, vamos começar com a primeira frase, que é de Thomas Bernard. Eu escolhi essa note sem abrir. Eu acho que se eu soubesse que seria tão complexa, eu não tinha escolhido essa, mas que a inspiração e a intuição me ajude. Não podemos escolher o lugar onde nascemos, pensei, mas podemos ir embora dele quando ele ameaça nos sufocar. Esse partir que nos mata
se deixamos passar a hora de partir. Profundo, nem complexo. Eu moro no lugar que eu nasci. Não escolhi nascer aqui. Ninguém escolhe onde nasce, né? Alguém escolhe que nasce. Ainda bem que nada é por acaso. Nem o lugar onde nascemos é acaso. Mas podemos ir embora deste lugar onde nascemos quando ele ameaça nos sufocar. É interessante essa frase, né? Curiosa também. Não sei se ela vai falar com vocês, mas ela está falando comigo. Aos 53 anos, eu voltei a morar na casa onde eu nasci. Na casa dos fundos, que é a rua de baixo, morava meu avô, meu tio e minha tia. Ao lado, outro tio e outra tia. Umas casas depois, minha madrinha, meu padrinho, minha mãe morava aqui em cima com meu pai. E praticamente, com exceção da minha tia do interior, que morava com o marido dela, os demais membros da família estavam aqui, fazendo um conglomerado ao redor do meu avô. Eu fui, então, aqui a primeira criança que nasceu. Nasci cercada de adultos recém-casados. Depois veio minha irmã, minha prima, meu primo, minha outra prima. E aí, com o passar do tempo, cada um foi seguindo o rumo. Só minha mãe continuou aqui, com meus irmãos. Meu tio e minha tia continuaram na rua de baixo. Nada é permanente nesse plano, né? Nada é para sempre. Tudo está sempre mudando, se renovando. Aí é que está. Não é com todo mundo assim. Caso contrário, não haveriam frases como essas, né? Não podemos escolher o lugar onde nascemos, mas podemos ir embora dele quando ele ameaça nos sufocar. E que circunstâncias esse lugar tão especial, que afinal é nosso berço, ele viria nos sufocar? Provavelmente nascer num lugar que você não escolheu, estar rodeado de todos os seus familiares, você crescer, se desenvolver, formar a sua família e continuar no mesmo lugar
rodeado dos mesmos familiares, nas mesmas tradições, nos mesmos costumes, nas mesmas exigências, nas mesmas cobranças. Isso é ruim? De certa forma, sim. Um conglomerado de família tão unificada por tantos anos, todo mundo junto, pode ocorrer que um ou mais membros desta família serão obrigados a usar uma máscara ou criar um personagem que agrade toda a família e esse um ou mais integrante dessa família poderá acabar reprimindo a sua natureza real, anulando-se, podando-se, sem poder ser de fato quem é, por causa das questões familiares, né? Cada família tem as suas regras, suas leis, seus costumes. Fica ainda pior se o indivíduo ele adoece dentro deste grupo familiar tão grande, onde todo mundo parte para a próxima fase da vida sem se distanciar, né? Os anos passam, tudo continua da mesma forma, e aquela doença interna ou aquela ferida ela nunca se cura. Ela ganha maior proporção. Por quê? Não se pode se curar no lugar onde adoeceu. Vocês conseguiram captar? Um dia eu tive que sair daqui. Eu era muito super protegida, sabe? Muito, excessivamente. Não apenas pelos meus pais, por toda a família. Havia tradição dos mais velhos, havia um apego, um carinho muito grande, porque eu era a mais velha, a primeira criança da família. Eu me sentia sufocada. Eu quis sair do meio da minha família. Porque houve um momento que eu comecei a perceber que eu não conseguia ser eu mesma. Porque havia gente demais para agradar, para satisfazer, assim. E havia os costumes e as tradições da família, até o comportamento de todo mundo tinha que ser igual. Todo mundo era muito igual, não tinha essa coisa de cada um é único, né? Por quê?
Porque os costumes e as tradições mantinham todos naquele padrão, né? Como se a família deixasse de ser família e se tornasse um bando, uma alcateia, sabe? Uma tribo. A superproteção, ela começou a me trazer uns problemas de insegurança, de medo. Era fácil circular, fazer acontecer aqui no bairro onde eu nasci, conhecia todo mundo. Sair do bairro e ir para mais distante era como ir para outro mundo. Isso me pegou. E eu quis curar isso. A superproteção de todos não permitia. Eu tive que sair daqui para me curar. Eu tive que ir para onde a superproteção de todo mundo não me alcançasse. É sobre isso. Ao mesmo tempo, nós temos aqueles que eles sempre estão reclamando, né? Tanto literalmente, quando estão num lugar, reclamam daquele lugar, tem tanta coisa, impressionante a criatividade para encontrar razões, motivos para reclamar de alguma coisa. Então, reclama daquele lugar, da casa ou do apartamento onde mora, da rua onde mora, do bairro onde mora. Tem muita coisa para reclamar. Ou metaforicamente. Eu estou nesse emprego há 300 anos, eu não saio disso. 300 anos fazendo a mesma coisa. Eu estou há 300 anos nessa empresa. Eu ainda não subi de cargo. As mesmas caras, já vi gente saindo, entrando, eu estou aqui ainda. E nós podemos ir embora se o lugar, ou se a circunstância ameaça nos sufocar. Afinal de contas, tanto literalmente quanto metaforicamente, nós não somos uma árvore, né? Nós não temos raízes. Aliás, eu às vezes me pergunto quantas pessoas neste planeta se estavam refletindo que todas elas nasceram livres. Livres, livres, livres. Portanto, o seu direito de ir e vir, o seu direito de escolha, o seu direito à autonomia, mas é mais fácil reclamar do lugar que está do que simplesmente ir embora, ir para outro lugar. Esse partir que nos mata se deixamos passar a hora de partir. Estava demorando, né? Esse partir que nos mata fala muito da dificuldade de conseguir sair de um lugar onde ficamos por tanto tempo e ali acabamos estagnados, sugados,
automáticos, presos numa mesmice, tomados pelo tédio, porque não há nada novo, né? Principalmente em grupos familiares onde há tradição de costumes. Tudo gira em torno dos mesmos eventos, da mesma rotina familiar, das mesmas pessoas. Aí eu me lembro que certa vez eu comecei a refletir sobre algo semelhante quando eu vi um verso em que dizia: pega a tua mulher, sai da parentela dos teus pais e monte a sua barraca em outro lugar. Tipo assim, saia de onde você está, vai embora. Mesma coisa. Ninguém tem que ser nômade também, né? Criar raízes pode ser interpretado de várias formas. Eu, por exemplo, eu estou num lugar onde tenho as minhas raízes. A minha origem começou aqui, nesse lugar. Mas não quer dizer que eu tenho que ficar aqui para sempre. Porque nunca vai deixar de ser o meu lugar de origem. As minhas raízes sempre vão estar aqui. Mas de tanto tempo em ficar ou no mesmo lugar ou numa mesma situação, vem, de certa forma, a procrastinação e a necessidade de partir torna-se uma cultura que mata, no sentido metafórico, porque passa da hora de ir. Porque aquilo que sufoca, aquilo que faz mal no lugar ou dentro de uma situação, vai crescendo, vai ganhando proporção. Eu vim morar aqui sabendo que é temporário, em algum momento que eu não posso prever ainda quando, eu vou mudar para outro lugar. Me lembro de uma época que eu tinha muita dificuldade de mudar. Na verdade, eu não gosto de mudança, nenhum tipo de mudança. Não compreendo melhorar e evoluir como mudança. A mais torturante para mim é ficar mudando de lugar. Eu gosto dessa coisa de ficar raízes, ficar num lugar só e fazer aquele lugar prosperar. Só que eu também tenho consciência que aqui não é um lugar permanente. Que em algum momento eu vou ter que sair daqui. Principalmente se eu quiser progredir. Não interessa a minha idade. Enquanto eu estiver viva, tudo é possível. É interessante. Se levarmos esse tema para o plano espiritual,
A nossa alma, ela ouve o chamado de ir, de sempre ir. É a nossa alma que empurra o animal cansado, procrastinador, auto-sabotador a continuar. A alma, ela deseja sempre ir, atender o chamado. Só que esse ir dela, na verdade, é um voltar. Só que o animal bípede compreende errado isso. Ele sente a alma querendo ir para voltar. Voltar para o seu lugar, o lugar melhor para si, que não é esse mundo. O animal interpreta isso errado. Volta-se para o passado e fica olhando lá. E se convence que o que está lá é melhor. Uma hora dessas, vocês prestem atenção nisso, principalmente quem é muito apegado ao passado. Não importa o que aconteceu no passado. Não importa o que te adoeceu no passado. Não importa as histórias não resolvidas que aconteceram no passado, que te fazem ficar acorrentado ou acorrentada ao passado. Uma hora é preciso levantar e seguir, constantemente seguir. Tanto o corpo quanto a alma, em algum momento, vão ter a oportunidade de encontrar o seu lugar para sossegar, fincar novas raízes. O que machucou no passado, o que não foi resolvido no passado, segura e não deixa ir. Cure, resolva o inacabado para poder seguir. Porque senão a gente fica travado no mesmo lugar, nesse mesmo lugar, seja literal, seja metafórico, ele nos mata, nos sufoca, porque deixamos passar a hora de partir, porque tudo tem um tempo. Há inícios de ciclos e finais de ciclos. A gente não pode ficar preso dentro de ciclos que já se fecharam. Aí a gente pensa que é uma bolha que nós construímos para nós, quando na verdade é uma área de conforto. Normalmente, os ciclos que já se fecharam são uma área de conforto e vice-versa. A área de conforto é um lugar de mesmice, onde nada novo acontece. É super confortável e seguro exatamente por causa disso. Tudo se repete, sempre da mesma forma. E quem consegue suportar isso? Só se já tiver morto, em vida. Porque chega uma hora
que isso sufoca. Nós somos predispostos a cansar de muita coisa, se não for de tudo. Chega uma hora que a gente precisa encarar que o ciclo acabou. E a hora de iniciar, nós começamos um novo ciclo, e novas coisas virão. E aí a gente segue, respeitando sempre os processos, porque entre o ponto de partida e de chegada é o processo, é o trajeto, a parte mais forte, mais magnífica dos ciclos. É meia hora. Dava pra ficar até amanhã, né? Eu vou pensar mais sobre isso. Desgastar. Nós não somos uma árvore. Se o lugar ou a situação já deram, já são como fontes que secaram, tem que fazer igual os manos. Desmontar as barracas e dar de volta. Seja literalmente, seja metaforicamente. A outra mensagem não é uma mensagem, é uma frase de Epicteto, filósofo grego. As circunstâncias não fazem o homem, apenas o revelam a si mesmo. Engraçado. Aquilo que fica na área de conforto, no mesmo lugar, está dentro de uma circunstância, né? Essa circunstância está revelando o quê? Uma pessoa acomodada. As circunstâncias, elas não fazem o homem. Só revelam a si mesmas. Porque quando uma pessoa não é acomodada, ela não gosta de uma área de conforto, ela gosta de desafios. Não é a área de conforto que fez a pessoa acomodada. A natureza dela é acomodada, então ela busca sempre a área de conforto. Esta circunstância o revela. Interessante. Quer dizer, eu tenho um exemplo bem punk. Há pessoas que sofreram abuso de todas as formas. Abuso, maus tratos, violência na infância. Elas vão crescendo nesse ciclo, chegando na adolescência, se mostram adolescentes revoltados, autodestrutivos e declinados a vícios. Tudo isso não resolvido num tratado será levado para a juventude, para a fase adulta.
E conforme for levado o indivíduo, vai progredindo. A questão é, pessoas de mente simples, elas não se deixam ser feitas pelas circunstâncias, quer dizer, não é porque elas foram abusadas, maltratadas, sofreram violência, que em algum momento da vida delas, elas vão repetir as mesmas coisas. Porque as circunstâncias não fazem mal. Ela vai seguir no desenrolar dos anos, pensando, sim, eu sofri muito, aquilo foi muito ruim, por isso eu não quero causar isso a ninguém. Eu não desejo isso a ninguém. Então, este indivíduo, ele nunca irá repetir tudo aquilo que foi cometido contra ele. Por outro lado, há pessoas que, eu posso supor, se as circunstâncias fazem alguém, este alguém é manipulável e condicionado. Então, esses manipuláveis, esses condicionáveis que estão sempre inseridos nos padrões, fala-se tanto assim politicamente pondo um gado, né? Gado para lá, gado para cá, mas há tanto tipo de gado, o gado dos manipulados, o gado dos condicionados. Dentro deste gado, né? Não estamos falando de política, há aqueles que sofreram também abuso, maus tratos e violência, e eles têm uma interpretação distorcida dessas experiências a ponto de levar aquilo para a vida toda, fazendo com outras pessoas as mesmas coisas. E nisso há uma doença. Uma pessoa realmente sã, ela jamais vai cometer com outra pessoa algum ato de maldade ou de sofrimento que foi cometido a ela. Ela não vai ser um reprodutor daquele abuso, daquele maltrato, daquela violência. Agora, uma pessoa com a visão distorcida não vai ser capaz de reproduzir. Desde um transtorno psiquiátrico até um psicopata. Este último grupo é feito pelas circunstâncias. O primeiro grupo, não. As circunstâncias não fazem o homem, revelam a si. Tem circunstâncias, por exemplo, de abuso, que resultam em abusadores. Tem circunstâncias de quem sofre abuso que nunca vai cometer nenhum tipo de abuso com ninguém.
Ele está se revelando sua natureza, que é muito boa, que ele não vai reproduzir aquilo. Vou colocar esses 2 cards lá nos posts, para a gente poder pensar mais, né? Dá para ir longe. Eu não sei vocês. Eu amo filosofia, principalmente o ato de filosofar. Adoro refletir, questionar. Sou muito introspectiva. Eu gosto de observar meus pensamentos sobre tudo. É um bom recurso para aprender. Vamos para a terceira mensagem. Essa aqui. Percepções de ser. Quando percebemos os teus simples milagres, Deus com letra maiúsculas quer dizer que está se referindo a uma divindade, né? Então, quando percebemos os teus simples milagres, percebemos o milagre que somos. Que lindo! Percepções do ser. Eu tenho mania de compartilhar ou recompartilhar algumas imagens que amigos compartilham. Tipo da natureza, detalhes da natureza, como uma joaninha, uma libélula, uma flor, sabe? Esses pequenos encantos que fogem da visão no cotidiano, mas eles acontecem e a gente acaba apreciando só imagens. Toda vez que eu compartilho, eu escrevo lá um milagre constante passando no seu feed. Eu considero essas coisas que são simples, mas tão raras ao nosso olhar, milagres constantes. Constantes porque eles acontecem o tempo todo, mas essa vida frenética que nós vivemos não nos permite enxergar o que realmente é milagre, é encanto. É tão milagroso, embora tão simples, que é capaz de alterar nosso humor, nosso interior, nosso estado de espírito. Essa vida louca que todo mundo leva, essa vida padrão, ela parece um veneno. Ela nos rouba o tempo todo de todas as formas. Ela nos rouba até o prazer da contemplação. A contemplação é algo que regenera, que cura, que dá crescimento. A contemplação, ela faz com que as coisas simples e pequenas possam
revelar uma grandiosidade magnífica. Mas isso leva tempo e o nosso tempo é consumido com o quê? Percepções do ser. Que somos. Quando percebemos os teus simples milagres, percebemos o milagre que somos. Essa é a intenção da contemplação. Nós acabamos aprendendo a nos ver em tudo. Nos vendo em tudo, podemos ver a nós mesmos. Podemos concluir que, embora haja tanta gente metida a valente, a superior, a muito bambambam, todos somos muito frágeis. Somos todos muito frágeis. Por isso somos milagres. Porque a vida é um choque. Já pensou? Como eu falei na primeira frase, nós não escolhemos onde nascemos, nem quando. A gente não sabe quanto tempo vai viver e quando vai deixar de viver. Somos frágeis todos nós. Os bombados, os que se acham bonitos, os feios. Eu não acredito que exista ninguém feio, né? Mas os valentões de plantão, os trolls, os hackers, os metida besta, todo mundo frágil, querendo uma validação, querendo ser visto num lugar alto, né? No pedestal, como se fosse o Superman, mas é tudo muito frágil. E é justamente essa fragilidade que nos torna milagres. Ainda mais se a gente considerar toda a complexidade que é corpo, alma e espírito. Só corpo é uma máquina fenomenal. Ainda tem alma e espírito. Né? Como não somos milagres? Como vamos ficar céus, vida. Ai, eu não vou, não consigo, ai, eu não posso, ai, eu tenho medo. Isso é um milagre, você pode tudo. E a quarta e última mensagem, para mim conseguir terminar esse vídeo sem dar uma hora, dores do ego. O ego detesta duas coisas: ser contrariado e ser criticado. Quem não conhece pessoas com essas características, né? Elas são muitas. Talvez cada um numa intensidade, né? Cada um numa intensidade. O ego é vaidoso, né? Quando ele é contrariado, tipo,
quando ele determina que X é Y, todo mundo tem que acatar que X é Y. Porque se ele for contrariado, ele vira o bicho, né? A vaidade dele não tolera. Ele tem que estar certo mesmo estando errado. É puro. Da mesma forma, quando ele é criticado, não, eu sou bom, eu sei o que eu falo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou bonitão, eu sou o cobiçado, eu sou destruição, eu sei de tudo. Mas se você chegar e falar, ó, você sabe muita coisa, mas tem uma vírgula, pronto, já desce das tamancas, meu amor, né? E aí, de repente, essas dores do ego, que são essas duas coisas que o ego detesta, ser contrariado, ser criticado, né, afetam diretamente a vaidade humana, pode ser salpicada nas outras três mensagens que a gente filosofou aqui. Porque em tudo que conversamos até agora, a maior falha humana é o ego. Eu estava estudando psicanálise ontem, né? Quer dizer, eu estudo. Quando eu estiver exercendo psicanálise, eu tenho que estudar psicanálise. E eu estava recapitulando a questão do id, ego, superego. E eu não estava conseguindo concordar com a definição de Freud por causa do que eu enxergo de ego, por causa do que o ego manifesta e se reflete nas atitudes. Isso me impede de entender o ego como Freud coloca, né? Ou podemos dizer que eu estou usando o ego aqui como uma expressão. O ego, a mente do animal bípede. O animal bípede, ele é assim, vaidoso, multivalente. A gente tem uma natureza, por exemplo, um exemplo, os machos, eles duelam entre si para disputar uma fêmea e para se exibir para uma fêmea. Ela escolhe, então, nessa bagunça toda, qual é o macho que ela vai querer para acasalar. Ela não vai escolher qualquer um, porque ela quer que a sua cria seja de primeiro. O ser humano parece que ele traz um pouco disso nessa parte animal, na casca, no seu instinto, né? Nós vemos isso tanto em homens como em mulheres. A disputa, a comparação, a vaidade, o inconformismo em receber uma crítica, o inconformismo em não receber um elogio, o inconformismo de ser contrariado, da mesma forma que os animais se comportam na natureza, se tratando dos machos, né? Na natureza, as fêmeas escolhem. Na civilização humana, as mulheres parecem que ainda não acordaram para o né?
estão tão ocupadas em ser gostosões, cobiçadas. Elas disputam uma com a outra para ver quem é a mais cobiçada mesmo que as garotas. Elas não se ligaram ainda que a fêmea escolhe toda a madurez. Depois se dizem empoderadas, feministas, vivam o matriarcado, mas elas mesmas não sabem respeitar. É o ego. É o ego. Falta 5 minutos para dar 1 hora, mas pelo menos não deu 1 hora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like, 18 mil aqui embaixo, nos comentários. E volte mais vezes. Sugira temas, tá bom? Talvez eu vá não. Beijos, alma.